história de Brasília, sede do Distrito Federal e capital do Brasil, surgiu através da ideia de transferir a metrópole do país para o centro do território nacional, tendo como objetivo evitar invasões marítimas. O povoamento do Planalto Central teve início entre os séculos 17 e 18, antes mesmo de ser escolhido como sede do governo brasileiro. Na época, expedições exploratórias entravam no interior do país em busca de minérios, mas a ocupação era, em sua maioria, temporária, o que impedia o desenvolvimento da região. Somente em 1956, com um terreno já demarcado no interior de Goiás, foi definido o nome Brasília para a nova capital. E no ano seguinte, foi sancionada a lei que determinava a fundação da cidade, que foi inaugurada 3 anos depois. Durante o seu primeiro ano de construção, cerca de 12 mil pessoas passaram a viver na região e arredores, sendo a maioria imigrantes atraídos por esse processo de criação. No ano de 1960, Brasília foi oficialmente fundada, se tornando um marco para a história nacional. Em sua inauguração, a cidade já contava com muitos prédios, rodovias e até um lago artificial. Atualmente, Brasília se destaca pela alta qualidade de vida, forte segurança, saúde, educação e, principalmente, por ser um lugar de oportunidades. E no dia 4 de agosto de 2025, o missionário R.R. Soares esteve presente na Igreja Internacional da Graça de Deus em Brasília, levando uma campanha de fé para os habitantes da capital. Fique agora com os momentos impactantes da palavra ministrada neste dia. Não saia da presença de Deus. Quando entrares na casa de Deus, não é sempre que você vai entrar. A pensar, a gente vai dando, tem uns que não estão prestando atenção, tem outros que ficam dormindo, tem outros que ficam viajando na mente aí, o corpo daqui, mas a mente está em qualquer lugar, e aí não recebe nada. Mas se você crer, Deus vai dar para você a unção. A unção é a coisa mais importante que tem. Se você pegar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que é o capítulo que fala da fé, versículo 11, você vai ver de Sara. Vamos pegar agora aqui, que para preparar o seu coração, que eu vim aqui para orar e ver Deus operar. Eu não gosto de sair daqui com tristeza não, que nunca saí, não vou sair. Vamos então para Hebreus 11, isso é quase no finalzinho da Bíblia, já cheguei lá. O versículo número 11 diz assim: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade. Vamos prestar atenção. A Sara era uma moça nova quando casou com Abraão. Naquele tempo ela casava quase meninos. E não engravidava, não tinha jeito. E foi passando o tempo. Agora ela já estava com 89 anos. Impossível. Mas o anjo visitou eles, como o anjo visita você agora, que é o próprio Jesus, que vem e mostra a revelação para você. E ele disse, ó, daqui a 1 ano você vai estar com a criancinha no colo. E ela riu. E ele até perguntou, por que você riu? Não riu. Não minta que você não riu. Não diga que você não riu. Você riu. Quer dizer, mas ela riu e ela depois, a Bíblia explica assim, mas espera aí. Depois de passar o tempo, eu ainda vou voltar a ter prazer, eu vou conceber. Mas ela creu naquilo que falou ali. 1 ano depois, ela estava com Isaac. O marido dela, está lá no livro de Atos, num dos discursos lá dos discípulos, que o marido dela já estava amortecido com 100 anos. Ele 99 e ela 99. E ela então se engravidou. Ela recebeu a virtude de conceber. Bom, essa virtude deu a ela e ela ficou grávida. Mas aí pode falar, a Bíblia não vai falar todos os pormenores, que a virtude também é para ela fazer o neném nascer, crescer dentro delas, não é nascer um debilóide. De uma hora para outra vem, não teria condição de dar todas as necessidades que uma criança tem, que a nossa mãe deu para nós. E por isso hoje, quanto mais nova for a moça, para ter neném é melhor. Passar de certa idade já pode vir até com problema. Aí o que ocorreu? Ela recebeu a virtude
de dar à luz também, porque ela deu à luz. Não tinha cesariana. 2000 anos depois, o César era rei de Roma. Uma mulher estava em trabalho de parto e disseram, vai morrer, está atravessado, não tem jeito. Aí o César falou assim, corta a barriga dela, já que ela vai morrer, e salva a criança. Esse levou o nome de Raimundo. Hoje, quando é cesariana, lá no Nordeste, então chama a pessoa de Raimundo. São Raimundo é o padroeiro daqueles que nascem por cesariana. Então, nasceu aquele menino lá, era o Raimundo. A Sara não, foi parto normal. Recebeu a virtude também de amamentar, porque senão, e o leite? Deus tem tudo. Irmão, quando Deus lhe dá unção, você fica alegre, você sabe que é Deus que tocou no seu coração, vê aquela alegria, não importa o problema, por mais sério que for, vai acontecer. E o Abraão, no dia que desmamaram o Isaac, que tem um dia que tem que desmamar, senão ele ia ficar mamando a vida toda lá. Dizem, um doutor falou comigo, que aqui no mundo ocidental, tem que desmamar aos 6 meses. Por que, missionário? Porque a criança não produz mais as enzimas que digerem o leite. Na África é 2 anos. Antes eu perguntar, eu falei assim, não pergunta por quê, já vi que viu que eu ia perguntar. Ninguém sabe por quê. E na Ásia são 2 anos e meio, mas aqui 6 meses tem que desmamar, porque já vai fazer mal aquele leite que não está mais para receber leite. Aí o Abraão fez uma festa, convidou todo o pessoal, matou ovelha, que não foi brincadeira, fez um churrasco, todo mundo se confraternizou com ele, porque ele com 100 anos, a mulher com 90, foram pai de uma criança que viveu 180 anos. O Abraão, que era o pai dele, viveu 176, viu mais 4 anos do que a idade que o Abraão viveu. Quando o Abraão tinha 137, a Sara 127, ela morreu. E a bênção foi tão grande que o Abraão, então, casou. Eu calculo que a moça devia ter entre 25 e 30 anos, não mais do que isso. Porque ele teve 6 filhos. E não fala que foi outro milagre, não. E teve filhas, que não sabemos quantas. Quer dizer, a bênção de Deus continua com você. E o melhor, você se torna um professor dessa bênção, um doutor. Ô, missionário, está na Bíblia? Está, a Bíblia tem que ser examinado. Vamos para 2 aos Coríntios, depois eu volto aqui para contar para você mais, que eu estou parado lá em Eclesiastes. 2 aos Coríntios, capítulo 1, 2 aos Coríntios, foi Paulo que escreveu essa carta, já cheguei, capítulo 1, versículo 3, me acompanha aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O que é consolar? Jesus falando do Espírito Santo, ele disse, olha, para os discípulos, eles ficaram tristes, eu vou embora, o outro consolador virá. Então Jesus era um consolador. Como é que Jesus consolava? A pessoa estava desanimada, notícia má, que é doença incurável, aí Jesus mandava pôr a cabeça, que é assim mesmo, a vida pressa a gente. Não! Jesus pregava o evangelho, a boa notícia, evangelho significa boa notícia. E a pessoa então cria e dava condições dele fazer o milagre. Na hora que a pessoa acreditava, o milagre acontecia. Então aqui diz que Deus é o Deus de toda consolação. O que você precisa de consolação, Ele é o Deus, é o soberano, que é o único que pode fazer aquilo que o homem não faz. Aí diz aqui o seguinte, que nos consola em toda a nossa consolação. Agora preste atenção. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação. Qual é a sua tribulação? Jesus consola. É o único que consola, dá solução. Não é que você tem que ser, a vida é assim. Não! Pode ser o aleijado, mais aleijado que seja. Se ele ouvir a palavra, meditar, ela abrir, não saia da casa de Deus. Não tire o seu pé da casa de Deus, porque ali Deus quer operar na sua vida. Leva a casa de Deus para onde você for. Se você for fazer coisa errada, aí você perdeu tudo, porque Deus não apoia pecado. Mas viver conjugalmente, marido e mulher, não é pecado. Foi ele que criou essa coisa. Então, você pode ter certeza que você não está fazendo, a menos que você faz coisa fora da natureza. Aí você lê a 1 Coríntios 6,13, você vai entender que não pode fazer certas coisas. Agora, natureza com natureza, Deus te abençoe em nome de Jesus e não tem problema. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Onde é a sua tribulação? Vamos ver agora aqui.
que nos consola em toda a nossa tribulação. Para que ele faz isso? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Deus não quer que ninguém sofra, pode ser o bandido mais bandido. Jesus já pagou o preço da salvação dele, da santificação dele, da cura dele. Você pode chegar e falar, eu não vou falar nada do que você anda fazendo. Isso é do diabo, você vai ter que se arrepender disso. Mas se você se arrepender e buscar Deus, Deus vai consolar você. Pessoas fizeram questão de relatar as maravilhas de Deus operadas em suas vidas. Quando eu levantava de manhã, a maior dificuldade para começar a caminhar. Eu fazia alongamento, algumas massagens, aí ia melhorando assim, mas era muito forte a dor e agora praticamente acabou. Acabou, o teu restinho está indo embora. Amanhã só acorda de manhã, faz o alongamento e vai correr no parque, aí que você vai dar show aí. Quem mais ficou bom aqui agora, em nome de Jesus? Vai. Eu andava com a dor aqui no meio, na coluna mesmo, né? Uhum. Só que hoje piorou mais, né? E agora, instantâneo. Sumiu. Vai contar para a jornalista ali. Tinha hérnia de disco, artrose na coluna e escoliose na coluna. Eu não conseguia agachar direito. Na hora que o senhor pediu para que a gente agachasse, eu senti um queimor na minha coluna e consegui agachar direito. Então faz de novo agora que eu quero ver. Não fazia isso? Não conseguia fazer. Tá, glória a Deus. Que bonito. Você foi o que, amigo? Tava parecendo que tinha uma bola debaixo do meu pé esquerdo. Aham. E a dor na lombar ainda permanece um pouquinho, mas a bola saiu. Tava aqui assim, ó. A dor também está indo embora, quer Sim, dizer, senhor. Deus sabe o porquê que está fazendo desse jeito. Um problema aqui que eu bati, Do as lado aqui. costelas, assim. E o pé, que aqui no calcanhar vivia doendo direto, que eu não conseguia caminhar direito. E agora? E agora estou liberta, em nome de Jesus. Como é que você chegou caminhando aqui hoje? Mostra para mim. Eu caminhava meia mancando. Mostra para mim como é que era, eu quero ver. Aqui, quando eu dava a passada, eu ficava mancando, né? Mancando. Agora você vai aqui no corredor, aqui no corredor. Vai correndo até onde está a câmera ali. Vai correndo, vai correndo. Aí, pessoal. Com saltinho ainda, hein? Agora vem correndo, vem correndo. Acabou. Com uma cultura única, vasta área verde e um ambiente de constante desenvolvimento, Brasília, o coração do Brasil, tem sido um importante lugar de manifestação do poder de Deus para toda a nação. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8.